O que é um chocolate tipo bis, se não o bis? Olá, tudo bem? Aqui é a Dani Oálica. Neste vídeo eu vou dar umas pontuações sobre a história da Previdência Social, colocando ela num contexto mais amplo, assim, com o Brasil e o que estava acontecendo no mundo na época. Eu não sou muito uma pessoa acadêmica, sou formada em marketing na USP, mas eu te garanto, foi muito, muito complicado para mim estudar na Federal, no Cacau, etc. Eu caí realmente de paraquedas. E por conta da minha dificuldade de interação social, sempre me recomendavam ir para academia, né? Me tornar uma pesquisadora, mas eu acho que é só Jesus na causa mesmo, no meu caso, porque é muito difícil saber qual que é, mas eu tenho certeza que cada um de nós temos um motivo para estar aqui. E eu espero cumprir o meu. Aqui no vídeo anterior eu deixei essa frase: o que se economiza em dinheiro, pagar-se-á em dores e na falta de eficiência. Essa frase foi dita pelo William Beveridge e está nessa descrição aí da mensagem diplomática ao Polano Beveridge de uma revista da Faculdade de Direito. É, o que eu O que é interessante nisso? Ele não é considerado o início da Previdência Social. Quem é considerado é o Bismarck, que tem da mensagem, Bismarck Plano Beveridge, que é um chanceler alemão em 1883. Só que o Beveridge, nessa época, ele já estava pensando e um pouquinho além, ele está pensando no bem-estar social, no welfare state. Bem, eu decidi começar pelo Plano Beveridge, porque ao invés de falar do Bismarck, a história da Previdência Social, porque eu acredito que esse trecho deixa bem nítido o meu objetivo quando eu quero falar sobre Previdência Social, porque para mim é realmente muito importante a Previdência Social, não só pelo fato do meu benefício se eu viver quando eu estiver mais velha, mas principalmente pelo hoje, como que está o meu sentimento em relação ao meu próximo na sociedade. Eu acho que a Previdência Social, ela tem essa grande questão de valorizar um dos maiores mandamentos da religião cristã, amar ao próximo como a si mesmo. Fazendo a leitura do trecho. A sua grande significação está no reconhecimento daquele senso de comunidade que, jamais ausente da Inglaterra, se desenvolveu notavelmente sob a pressão da guerra. A comunidade, segundo deixa transparecer o plano, não é somente uma questão de sentimento. Não significa apenas ficar ombro a ombro nos dias de perigo. Significa que, na prática, em todos os tempos, nós, de fato, aceitamos as obrigações para com o próximo, que nós não reconhecemos em prol de grupos mais garantidos economicamente qualquer direito de se furtar a obrigações assumidas pela comunidade como um todo, que, de fato, nós fazemos os riscos comuns e repartimos os nossos recursos na escala necessária para proporcionar a todos a liberdade de não passarem privações. Freedom from want. Se você for estudar a Seguridade Social e a Previdência Social, provavelmente você vai se deparar primeiramente na Lei de Amparo aos Pobres como o precursor da Seguridade Social, porque foi o primeiro instituto jurídico promovido pelo Estado a assegurar assistência aos mais necessitados.
Mas eu acho que eu posso contribuir muito mais expondo a minha visão, não só de uma pessoa que estudou Seguridade Social, Previdência Social e, e passou num concurso público para isso, né? Mas também a minha experiência de ter ficado durante a pandemia trabalhando com a pensão por morte, eu tive muitos casos. Eu atendia, para você ter ideia, umas 3 famílias de uma vez, e com uma pandemia eu comecei a atender umas 30 famílias. E diferentemente de não sei como é em outros institutos, mas lá eu tinha uma grande oportunidade de realmente entrar em contato com a família, então eu conversava com elas, então eu acompanhava mesmo cada caso. É, e, e eu fiz a reforma previdenciária, eu assumi muito o BO, provavelmente eu fiz também o trabalho do comissionado da Raquel, o chefe, eu e saí de braços abanando, porque assim, servidor público não tem FGTS. Então, quem é servidor público, né? Quando eles me exoneraram por incapacidade mental, eu não, eu saí sem nada. Eu só saí com o meu 13º e o restante do tempo que eu do 13º que pegava, e o restante do tempo que, sei lá, nenhum. Talvez eu acho que nem sair com um salário mensal completo. Então fica muito difícil julgar a minha chefe por não fazer nada. Assim, por conservar sua saúde mental, não fazendo nada. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente fica questionando, né? O senso de responsabilidade, o senso de comunidade, né? É, eu vejo muitas pessoas, assim, trabalhando e se desiludindo, médicos principalmente, que vai chegar uma hora que eles falam, cara, eu não vou mais atender do jeito que eu deveria atender, porque não dá, porque senão não tem como. E aí vem aquela questão da ineficiência, né? Se a gente não tem uma sociedade com uma previdência social que garante que quem trabalha está respaldado, a gente também perde também a liberdade até de trabalhar direito. Mas isso vem muito de onde vem a nossa visão de trabalho e as nossas leis trabalhistas e previdenciárias. Ela tem um reflexo muito grande da Revolução Industrial. Ela teve início em 1760 com o invento das máquinas, principalmente movida por vapor de tecido na Inglaterra, que aumentaram exponencialmente a produção, aumentaram também o consumo de recursos naturais e também as relações de trabalho. Em 1760, nessa década, começou o início, mas foi mais perceptível pelo planeta inteiro, pelo mundo, lá para 1820, e se consagrou lá para 1840, assim, e assim, teve uma urbanização muito grande, né? E o aumento populacional também enorme. E isso também surgiu um grande descontentamento pela parte dos trabalhadores. É, em 1840, para você ter ideia, fazia pouquíssimo tempo que a escravidão tinha sido abolida na Inglaterra, que foi o país que mais lutou pela abolição da escravidão pelo mundo. O fim do tráfico negreiro, para você ter ideia, lá na Inglaterra, foi em 1807. E no Brasil, em 1808, quando a Inglaterra já tinha determinado o fim do tráfico negreiro, o Brasil estava vindo a família real em 1808. No final de novembro, acredito, que a família real fugiu de Portugal, da invasão da França e do Napoleão Bonaparte, e com a ajuda da própria Inglaterra, que já estava tendo a Revolução Industrial, já estava tendo a indústria e ela já estava emergindo como uma grande potência no mundo, é,
que eles vieram para o Brasil. Ou seja, a gente fala muito que o Brasil é atrasado, etc. Tal. Não, mas a gente só vive conforme a nossa história. E o legal da vinda da família real para o Brasil é que isso possibilitou a gente ter uma independência e uma proclamação da República pela própria família real. Tipo, a gente não teve que guerra aqui no Brasil, a gente não teve uma disputa à distância de uma pessoa de ter que fazer um bombardeiro entre Brasil colônia e o e Portugal. Não, a gente foi na paz, na de boice do Brasil, supondo, porque não houve um conflito sangrento para isso, como a gente vê várias guerras no mundo por territórios ainda hoje. Pra você ver como a nossa história tá muito conectadinho, né? E é muito fácil a gente ficar olhando assim, resumindo assim, numa página do negócio, mas assim, quando a gente estuda focado em em entender como funciona, como a gente chega no lugar, é muito mais divertida a história. É, o que fez a família real vir para o Brasil? Na época, estava tendo o Império Napoleônico, né? O período napoleônico, que foi o resultado de um golpe que o Napoleão Bonaparte deu depois da Revolução Francesa, em que a população estava com base nas ideias iluministas que já estavam muito em debate na Europa, é, organizaram a queda da monarquia absolutista, tiraram rei lá, Luiz, alguma coisa. Tipo, véi, isso marcou a idade. Isso marca a idade moderna para a idade contemporânea. Por quê? Porque foi com a Revolução Francesa que todos os nossos direitos sobre igualdade social que começou a se concretizar e expandir, inclusive para o Ocidente. Então, antes do Império Napoleônico, que o Napoleão invadiu tanto a Portugal quanto a Espanha e fez a família real ir para o Brasil, a gente teve a Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa foi muito legal, porque, tipo, imagine, a França estava se industrializando, a Inglaterra já estava, era a ponta da industrialização, mas a França já estava se industrializando, só que ela estava com uma crise econômica muito grande, porque teve umas colheitas muito ruins nessas épocas e tinha um baixo investimento na indústria, porque pensa comigo, o rei Luís número X, numa monarquia absoluta, ele, ele detinha o poder executivo, judiciário e legislativo. Então você começa a ter uma indústria, você tem começa a ter um poder maior, tipo, mas o rei ainda é o todo-poderoso, o supremo, e ele que dita, sendo que ele não está lá na indústria. Então tipo, ficou muito incompatível um governo absolutista com a industrialização. E não só isso, com a industrialização, muitas pessoas do campo ou artesãos e imigrantes tiveram que, tipo, ir para trabalhar como operários. Então, só que aí, com a exploração desses operários em situações deploráveis, combina com a escravidão. Fica também outra. Mas então, aí na França, em 1789, um dos marcos muito fundamentais assim para o início da nossa ideia de todos somos iguais é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, nessa Revolução Francesa. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.
Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi o símbolo da queda do antigo do regime, em que todo mundo foi tipo, não queremos mais a monarquia absolutista, porque, imagine, na monarquia absolutista as pessoas são súditos do rei, eles não têm cidadania. Então, imagine, para a burguesia, a alta burguesia que estava se enriquecendo, não queriam ser mais súditos do rei. Ah, os operários que estavam começando a trabalhar aí nas fábricas em situações muito precárias também não queriam mais ser súditos do rei. Os escravos negros ou os libertos e etc, toda a população também não queria ser mais súdito do rei, então geral se reuniu assim, não vamos mais ser súditos do rei, e com as ideias iluministas, inspirado também na independência americana, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no seu artigo 2º diz: o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Bem, esse artigo deixa bem contraditório com a escravidão, né? Então, até porque os negros tiveram uma ascensão, uma possibilidade de ascensão social no, no, no militarismo, né? Nessa, no, no exército revolucionário, né? Então, a primeira abolição na França aconteceu em 1794, e é muito interessante ver isso, porque ela não foi bem sucedida, assim, em termos, porque acontece que houve a abolição, só que na prática não estava coincidindo, porque ainda era muito a economia baseada no plantations das colônias, etc. E tipo, véi, eles adotaram tipo um sistema híbrido no início e depois tentaram acabar com a mendicância, mas enfim. Com o golpe do Napoleão Bonaparte e começando o Império Napoleônico, né, ele restaurou a escravidão na França. E isso é um dos motivos que eu tô fazendo esses vídeos. Eu sei que estão demorando muito para sair, ao invés de, sei lá, ir na prefeitura, ficar lá protestando e pedindo o impeachment do Orlando Morando, ou pedindo a condenação do Marcelo por abuso de poder. Porque, velho, no final das contas, apesar da abolição na França, da primeira abolição ter sido nessa Revolução Francesa, e em 1794, antes da Inglaterra ter determinado o fim do tráfico negreiro, por conta da na Revolução Francesa foi criada uma Assembleia Constituinte, que aí depois o Napoleão, por um golpe, fez o período napoleônico, e aí depois os países, eu acho que a Alemanha e a Inglaterra, se juntaram para derrubar o Napoleão, e aí, tipo, o voltou uma monarquia, aí só depois com a Revolução dos Povos, em 1848, que de fato na França acabou a escravidão, sendo que a abolição da escravidão na Inglaterra foi prescrita uns 10 anos, mais de 10 anos atrás. Então, tipo, no final, você conseguir manter a estabilidade política é mais vantajoso para todo mundo. E falando sobre intriguinhas, agora a gente consegue puxar para finalmente o Otto von Bismarck, que foi o precursor da Previdência Social. E a nossa Previdência Social é baseada na Previdência Social que foi colocada na Alemanha nessa época. Ele era considerado o chanceler de ferro, ele era o chanceler de governo do imperador, nessa época, era Imperador Guilherme I, eu acho. Guilherme número X, mas eu acho que é Guilherme I, da Prússia.
que eles foram responsáveis pela unificação da Alemanha. Porque como eles unificaram a Alemanha, né? Houve nessa época a Guerra Franco-Prússia, que foi ocasionada por um despacho de Ems, que foi uma carta que o Bismarck meio que adulterou que o Guilherme que primeiro tinha mandado para a França, para o Napoleão número 3, acho. e aí, ele estava insultando algum, alguma pessoa importante ali da França. Isso fez com que a relação que já não era muito boa entre a França e a Alemanha, a Prússia, e o Napoleão Bonaparte número 3, ele declarou guerra contra a Prússia. E isso foi importante porque quando ele declarou guerra contra a Prússia, os territórios, né, que falava alemão, mas não era unificado, eles se reuniram contra a França, e isso foi um grande fator para a unificação da Alemanha. Mas não pense nisso, que o Otto von Bismarck era tipo uma pessoa fofinha, etc e tal, mas que pensava no bem-estar de todos. Mas teve uma questão muito estratégica na introdução da Previdência. Por quê? Como eu falei, ali na França, em 1848, que aboliram a escravidão, ocorreu a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos ele foi inspirado na Revolução Francesa. A França teve um grande protagonismo, só que também aconteceu na Europa inteira. Tipo, a burguesia se aliou com camponeses, com os trabalhadores, etc. Todo mundo se juntou novamente para acabar com a monarquia absolutista, para os regimes autoritários, absolutistas. E lutar pela cidadania, igualdade, propriedade privada, principalmente, e direito à propriedade, né? E o que aconteceu? Em toda a Europa, os trabalhadores eles fizeram várias barricadas, fizeram várias lutas, não foi só na França, foi em toda a Europa, foi um movimento tipo sincronizado de vários lugares do mundo contra a opressão, né? Até porque nessa época, como eu falei, já estava bem sentido os efeitos da industrialização, né? A classe operária já tinha crescido bastante e nisso também eles sentiram na pele o que era ser o operário naquela época e eram umas condições degradantes. Então, o Otto von Bismarck, ele em 1848 também foi publicado um manifesto comunista do Karl Marx, ou seja, o Bismarck, sendo um conservador, nacionalista, militarismo, ele, com a introdução da Previdência Social, ele queria agariar esses trabalhadores para não ter uma revolta, então ele tinha que puxar essas pessoas, porque eles viram o poder desses trabalhadores com a Revolução dos Povos, eles viram a capacidade deles de instituir o poder que eles têm, sabe, social. E então, apesar de, na Primavera dos Povos, o interesse da burguesia e dos operários e do camponês e etc e tal terem se coincidido temporariamente, depois disso, então, após a queda do antigo regime e do absolutismo, com a revolução ou a Primavera dos Povos, depois disso, obviamente, o interesse da alta burguesia, a nova classe dominante, entrou em conflito com os interesses dos operários, trabalhadores, camponeses, libertos e etc. e tal.
E antes da industrialização, a economia era muito familiar, sabe? Os artesãos, imigrantes ou os camponeses, eles tinham uma ligação com outro um familiar de dependência. Então, quando houve a industrialização e as pessoas foram forçadas a migrar para a urbanização e trabalhar nas indústrias, obviamente que o detentor da propriedade da indústria não vai ter um sentimento familiar para uma pessoa, para o seu operário, para todos os seus operários. E aí, o que acontece? Quando tem um acidente de trabalho, alguma coisa, ou esse envelhece, depois de estar todo acabado, essa pessoa fica sem a mercê, porque toda a sua família também estão nessa condição normalmente quando é um operário. O operário não é de uma família rica, sabe? Então, quando o Marcelo me acusou de fazer caridade na Previdência Social, tipo, o diretor superintendente da Previdência, tipo, velho, não, quando eu trabalhava na Previdência, eu não estava fazendo caridade, porque a Previdência Social é um direito, e não é um direito que foi dado por benevolência, foi um direito dado às pessoas por extrema necessidade, depois de uma luta muito grande. Mas onde fica o Brasil nessa fila do pão? Como eu falei no meu vídeo anterior, para falar da previdência social aqui no Brasil, eu vou começar pelo filhinho de papai mais importante do Brasil, o Dom Orlando II. Brincadeira, é sobre um filhinho de papai que até fizeram um golpe para ele, antes de completar 14 anos, se tornar o imperador do Brasil. Mas apesar dele estar numa monarquia constitucional, eu acho que esse cara aí foi um dos maiores republicanos da nossa história. Bem, mas isso daí fica para outro vídeo, porque hoje é 22 de fevereiro de 2024 e hoje é domingo. Só que eu pensei, né? Normalmente eu aproveito que meus pais saem de casa para eu gravar o vídeo por conta do silêncio. Mas aí eu falei, qual é o sentido disso de eu ficar em casa, né? Sendo que meus pais saíram. Aí eu decidi vir, então eu vou lá para ficar com a minha família, apesar do barulho. Tem coisas que vale a pena a gente estar presente, sabe? E eu quero finalizar esse vídeo apresentando o meu novo canivete. Eu troquei uns equipamentos por ele e, cara, eu achei que ele não ia vir para o Brasil. Ele é uma edição limitada de 2023. É um Victorinox Cadet Winter Magic 2023. E, mano, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. E aí as pessoas vão falar, nossa, mas ela gasta nesse canivete o dinheiro que ela poderia gastar em terapia. Cara, eu concordo que eu preciso de terapia. Mas se eu pudesse escolher, eu pagaria terapia pro meu diretor previdenciário, ex-diretor previdenciário, né? Edson Barbosa Sobrinho. Porque, véi, eu sei que é difícil me aguentar, mas se eu conseguir fazer o que ele fez por mim, eu vou me sentir a pessoa mais vitoriosa do mundo. Não só ele, né? Que Dona Guiomar Albanese também fez por mim. E é deles que eu gostaria de poder falar, mas eu sei que essas pessoas que mudam a nossa vida, tipo, não só essa vida, mas todas as nossas vidas que vão vir, elas não gostam que a gente fale tanto, né? Engrandeça tanto eles. Mas eu pagaria terapia pro meu diretor previdenciário para poder trabalhar com ele, porque eu sei que ele me torna uma pessoa melhor do que um terapeuta poderia me tornar. E eu sinto muita falta dele. E eu gosto de nomear, né, os canivetes. E esse canivete vai
Tem um nome super original. Montanha. E eu queria dizer que eu não sei mesmo se eu tenho mediunidade ou não, mas eu gostaria de arriscar deixar uma mensagem. O trabalho foi feito para o homem, não o homem para o trabalho.